Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 21. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite e santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém, arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer eu construir sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca foram anunciado verão, aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Palavra do Senhor. Paulo, sem dúvida alguma, um dos maiores pregadores que este mundo já viu, com a grande missão de pregar para aqueles que não conheciam do Evangelho. Veja que Pedro era um daqueles que pregava para quem já conhecia a palavra, já conhecia a lei de Deus. Paulo foi chamado a pregar para quem não conhecia nada, para os pagãos, para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Ele mesmo está dizendo, agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito, aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão. Ele queria pregar o Evangelho para aqueles que nunca receberam este anúncio, aqueles que não tinham ouvido falar dele, aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele queria falar para que estes compreendessem. Veja, meu irmão e minha irmã, esta meditação que eu farei hoje é para todos aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Eu sei que aqui eu estou falando já com alguns pregadores da palavra. Talvez você já prega no seu grupo de oração, você prega ali num crisma, você dá uma aula de crisma, você dá uma aula de catequese. Ou talvez você tenha um grande desejo de pregar a palavra de Deus. Porque isso eu também quero motivar no teu coração. Quantos precisamos de mais pregadores da palavra de Deus? Gente que fale da palavra. Claro, você não precisa estar aqui numa câmera igual eu estou. Você não precisa se preocupar com isso. Você pode pregar no seu grupo de oração. Você pode pregar dentro de um ônibus. Você pode pregar no seu trabalho. Mas eu gostaria que você entendesse qual deveria ser a nossa pregação. Veja que Paulo está dizendo, assim eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como? É isso que eu quero que você entenda. Então aqui vai uma grande aula de pregação para nós. Eu que prego a palavra, eu tenho que agora ouvir de Paulo. Como que prega? O que é pregar? Como pregar o Evangelho de Cristo? Paulo vai nos ensinar. Primeiro, não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé. Então veja, primeiro, ele prega com um testemunho pessoal. Eu não posso pregar para o outro o que Deus não fez na minha vida. Por que eu prego para você? Porque um dia Deus mudou a minha vida. E a partir da minha vida mudada eu falo, olha, Deus mudou a minha vida, Deus também pode mudar a sua. Não tem nexo uma pessoa querer pregar para o outro se a sua vida primeiro não foi mudada. Ora, se o Evangelho não foi capaz de mudar você, vai ser capaz de mudar o outro?
É por isso que muitas vezes não resolve. A mulher quer pregar para o marido, mas a mulher não se converteu ainda. Então não adianta. A mãe quer pregar, o pai e a mãe quer pregar para os filhos, mas pai e mãe são os piores, não se converteram ainda. Não adianta. O filho olha para o papai e para a mamãe e fala, entendeu? Você quer pregar o evangelho para alguém? Você primeiro precisa deixar o evangelho entrar dentro de você. E só assim você vai conseguir trazer pessoas que não creem para a obediência da fé. E olha que detalhe importante. Ele pregava pela palavra e pela ação. Forte. Aqui eu estou pregando para você pela palavra, mas também preciso pregar pela ação, preciso dar exemplo. Então o pregador não só fala, ele dá exemplo, ele age, ele vive o que prega. Isso é importante. Outro detalhe da pregação de Paulo. A pregação de Jesus Cristo é acompanhada por sinais e prodígios. Isso aqui é fantástico. Quando eu prego a palavra de Deus, eu começo a ver sinais e prodígios. Ontem mesmo eu ouvi uma mulher que dizia, Frei, fui curada da endometriose, uma doença que para mim estava no estágio mais avançado. Pelo poder da oração, aquele dia da ministração, aquele dia da palavra, fui curada completamente. Os médicos ficaram assombrados. Veja, a pregação da palavra, ela vai gerando nas pessoas. Isso acontecia com os discípulos, eles pregavam e as pessoas recebiam milagres. Jesus pregava e constantemente acontecia sinais. Os apóstolos pregavam e acontecia sinais. Isso acontecia só naquele tempo? Não, deve continuar acontecendo. Quando eu prego a palavra, sinais acontecem, prodígios acontecem, pessoas são curadas, pessoas são libertadas. E por fim, Paulo diz, no poder e na ação do Espírito Santo, no poder do Espírito de Deus. Então veja, Paulo pregava com testemunho de vida, ou seja, Deus fez algo na minha vida, é porque Ele fez algo na minha vida, Ele pode fazer na sua. Paulo pregava com palavra e ação. A pregação de Paulo era acompanhada por sinais e prodígios, e Paulo pregava no poder do Espírito Santo. Estes são os critérios para uma boa pregação. Esses são os critérios para um bom pregador. O que seria de um pregador sem o Espírito Santo? Alguém vazio, falando da boca para fora. O que acontece? Não converte ninguém, não muda a vida de ninguém. Uma grande aula de pregação para você. Se torne um grande pregador. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.